mais interessante nas asas da Goodyear. Afinal, é a mais alta tecnologia para você seguir em frente. Viva nas asas da Goodyear. Amigos do Sport TV, um grande abraço. Já na pista, Campeonato Brasileiro de Stock Car V8, terceira etapa, Grande Prêmio de Curitiba. Aí você vê o grid de largada com Valdeno Brito cravando a pole position. Ao seu lado, Marcos Gomes, Alan Codaire, Cacá Bueno na segunda fila. E a partir de agora você é nosso convidado e convidado muito especial. Aqui ao lado do Lito Cavalcante, você continua acompanhando o grid de largada. É o anel externo do Autódromo Internacional Raul Boesel em Curitiba. 58 voltas ou 50 minutos. Pouco mais de 147 quilômetros a serem percorridos nesta terceira etapa GP de Curitiba, Campeonato Brasileiro de Stock Car. Ao meu lado, Lito Cavalcante. Na primeira posição, Valdeno Brito. Na última, Pedro Gomes, que só correndo, e só está correndo porque os outros pilotos todos, os outros 33 assinaram liberando o Pedrão e até autorizando o Pedrão a participar dessa prova, e o Lito vai explicar por quê. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Lito Cavalcante. Grande abraço, Sérgio, prazer é todo meu. Então vamos lá para a explicação. O Pedro Gomes, treinou na sexta-feira sem o rádio de apoio dos boxes. Com isso ele não viu a bandeirada final. Em vez de passar por mais uma volta, o limite de 28, ele em vez de 29, ele deu 30 voltas. Então, em vez de fosse uma punição apenas de perda de posições, ele foi eliminado da prova de classificação, portanto ele não poderia participar, teria que ser o 34º colocado no grid. Ele insistiu, foi com a liminar, correu, participou, mas agora, para tomar parte na corrida, como você já explicou, Sérgio, ele precisou apresentar um abaixo-assinado com a totalidade de seus adversários e companheiros, o que ele acabou conseguindo sem menor problema, mas vai largar na última colocação. Ele, que é um dos bons pilotos, um dos melhores pilotos nesse circuito de Curitiba, onde ele já teve o recorde extraoficial estabelecido em 2004, ele não conseguiu se manter, ou melhor, não conseguiu manter as suas esperanças, e com isso vai largar apenas na última colocação, está definitivamente prejudicado. E a pole position do Valdeno Brito largando ao lado do Marcos Gomes, a primeira pole position do Valdeno na temporada, a segunda dele na carreira. O Valdeno conseguiu a pole position batendo no match race o Átila Abreu, um resultado até surpreendente, já que o Átila vinha se mostrando mais rápido. O Valdeno está largando na pole, mas o melhor tempo da prova de classificação não foi dele, e sim de seu companheiro Marcos Gomes, líder do campeonato, que vai largar em segundo, que na primeira etapa da prova de classificação virou em 49 segundos, 535 milésimos de segundo, o tempo mais rápido já registrado no circuito externo do Autódromo de Curitiba. Vamos para a largada, das emoções da Stock, 34 carros na pista, já saiu ali o safety car. Os carros azuis, lado a lado, Valdeno Brito e Marcos Gomes, 77 do Valdeno, 80 do Marcos Gomes. Vai pintar luz verde, luz vermelha acesa, expectativa em Pinhais, expectativa no Autódromo Internacional Raul Boesel em Curitiba. Eles vêm lentamente, o grid formado, e agora sim a luz se apaga. Começam as emoções da Stock Car na terceira etapa do Campeonato Brasileiro. E largou bem o Valdeno, hein? Quem larga do lado esquerdo do seu vídeo nessa pista leva muita vantagem sobre quem larga do lado direito. Basta ver que o Codaí de terceiro pulou para segundo, já sobrou um lá. Já escapou alguém, e lá do fundo do pelotão, Alan Codair é o segundo colocado. Lico Kaiser Model. Carro número 63 do Lico Kaiser Model foi o primeiro a ficar de fora. Valdeno em primeiro, Alan Codair em segundo, Marcos Gomes em terceiro, Cacá Bueno em quarto, Átila Abreu em quinto, Ricardo Maurício sexto, Alceu Feldman o sétimo, Tasso Marques o oitavo. Depois aparece ali o carro 71 do Norberto Gressi. Campeão da Light no ano passado. Fez um bom treino, Norberto Gressi, largando na 10ª posição. Aí você vê o Codair e o Marcos Gomes. Bom treino também fez o Alan Codair, Lito. A ascensão do Norberto Gressi se deve principalmente, claro, ao talento dele, mas também à chegada na equipe Nova RR do engenheiro Wilton Leles. Muito experiente, muito competente, que ajudou bastante tanto o Norberto Gressi quanto o André Bragantini, os dois companheiros da Nova RR. Você vê o Thiago Camilo tentando tomar posição ali do Flávio Nonô Figueiredo. Eles passam e completam a primeira volta. Valdeno Brito em primeiro. A janela do pit deve ser aberta a partir da volta 24. Pelo menos é essa a programação da direção de prova. O pit stop é obrigatório. Todos os pilotos vão ter que se dirigirem aos boxes para fazer o pit stop.
Portanto, a partir da volta 24, a janela estará aberta. Valdeno, Kodair e Marcos Gomes, os 3 primeiros. Depois Kaká Bueno, já descolou um pouquinho do Átila. Tem o Ricardo Maurício logo atrás ali, o Átila Abreu. Kaká Bueno, que após o treino de classificação, reconheceu que seu carro ainda não atingiu todo o potencial que ele espera. Kaká, que é o bicampeão da categoria. Valdeno, depois Alain, Marcos Gomes e o Kaká já embutido ali no Marquinhos. Depois o Átila, Ricardo Maurício, Alceu, Tarso, Norberto Gressi, Flávio Noronha Figueiredo, Thiago Camilo. Aí o detalhe, o carro 0 do Kaká Bueno. São as emoções da Stock Car, principal categoria do automobilismo sul-americano. Thiago Camilo foi prejudicado na prova de classificação por uma bandeira vermelha na hora que ele vinha completando o que seria sua melhor volta, o que ele acredita que o colocaria entre os 6 primeiros, que disputam as 3 match races, que definem as 6 primeiras posições do grid. Mas mesmo assim, largando na 11ª colocação, ele diz que tem carro para ir para frente. Quanto ele vai conseguir ir para frente ou não, é uma questão de circunstância de corrida. O meio-campo Elano, convocado para a seleção brasileira, e Abel Braga, técnico do Internacional, são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos. E ainda tem uma entrevista super especial de Alexandre Pato com Galvão Bueno em Milão. Bem Amigos, amanhã 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Segue o Valdeno na ponta, com Alain Kodair em segundo. O Marcos Gomes está experimentando ali o Alain. Terceira volta completada em Pinhais. Valdeno que está fazendo a sua 3ª corrida, ele mudou de equipe, é um novato na equipe Andreas Mateis Motorsport, equipe Andreas Mateis. Ele é companheiro de equipe do Marcos Gomes, que é o líder do campeonato e aparece aí na 3ª colocação. Passou Valdeno, Kodair, Marcos Gomes e Kaká. Formam um grupo, um bloco de 4 carros. Depois um pequeno espaço até o Átila Abreu, carro 51. Traz com ele o Ricardo Maurício. E lá atrás o Norberto Gressi se defendendo de um ataque enfático do Noronha Figueiredo. E o Marcos Gomes está experimentando ali uma ultrapassagem, experimentando os retrovisores do Alain Kodair. Ele é pressionado pelo Kaká Bueno nessa altura. Todo mundo passa por essa lombadinha que tem ali na curva que antecede a curva da vitória. Tanto a curva da vitória, Sérgio, quanto essa no fim da reta foram reasfaltados. E com isso, os pilotos acham que a pista ficou um pouco mais rápida. Mas não dá para ter uma comparação justa, já que é a primeira vez que os pneus do dia estão sendo usados nesse circuito. Olha aí. Olha o Kodair. Uma rodada espetacular do Kodair antes do S. No final da reta, fim de prova para Alain Kodair. Vinha na 2ª posição o Alain. Ele vinha tentando por fora ultrapassagem em cima do Valdeno. E agora, os carros azuis vão tomando conta do grid. Valdeno, Marcos Gomes, primeiro e segundo colocados. O Thiago Camilo agora pondo pressão em cima do Noronha Figueiredo. Sendo pressionado também pelo Uverossi, olha só. Lado a lado ali, Valdeno e Kodair. Teve um toque dos dois. Kodair tentou uma ultrapassagem que não tinha de grande risco, né? Não tinha acontecido. É. Estavam praticamente porta a porta. Alto risco ali o Kodair, ele estava por fora, inclusive. E olha que imagem linda. Teria que ver de novo a imagem com calma, mas a impressão que eu tenho, Sérgio, é que o Kodair convergiu para o lado do Valdeno. É, também me deu essa impressão. O Marcos Gomes agora pressiona ali o Valdeno Brito. Como quem tenta apertar o outro piloto, fazendo ele frear na parte suja da pista, e o Valdeno se negou a ceder espaço. É, mas o Valdeno parece que tira o pé. E quem passa por fora ali é o Marcos Gomes. Jogo de equipe. Valdeno deu uma tiradinha de pé, agora ele vai segurar o Kaká. Marcos Gomes, o primeiro vencedor da temporada 2008, venceu a etapa de São Paulo. Foi segundo na etapa de Brasília e foi vencido pelo seu companheiro, pelo seu mais ou menos companheiro de equipe, Ricardo Maurício. Por isso que ele é líder da temporada, né? Exatamente. O Valdeno e o Marcos Gomes correm pela Medley André Mateus. E os dois estão de Astra. Estão de Astra. E o Ricardo Maurício. Olha onde foi o Pisoni. O Ricardo Maurício corre pela Medley WA Mateus, que corre com Peugeot.
que corre exatamente com o carro Peugeot, como o Lito informou. Você viu a ultrapassagem do André Bragantini, carro número 13, passou ali pelo Pisoni. O Pisoni cortou caminho, agora está cedendo as posições. Passou o Burt também. Aí o carro 14 do Luciano Burt, ele vem logo atrás ali do André Bragantini. Parece que a porta do Burt estava cedendo diante da pressão aerodinâmica. Olha lá, Sérgio. Não é que ela esteja aberta, ela está abrindo a parte de cima, como se tivesse um vazamento de ar que aumentasse a pressão dentro do carro. Aí o carro do Pisoni, você está vendo exatamente aí o amazonense Antônio Pisoni. Voltamos com a imagem do Marcos Gomes em primeiro, Valdeno Brito em segundo, o Kaká Bueno em terceiro, o Átila Abreu em quarto. Você viu que aquela vantagem que o Kaká tinha em relação ao Átila diminuiu e acabou praticamente. O Átila colou ali no carro do bicampeão da categoria. Depois o Ricardo Maurício, Tasso Marques, Alceu Feldman, curitibano que gosta de correr nessa pista. Está correndo em casa o Alceu. Companheiro de equipe do Alan Kodair, o que mostra que também deve estar com carro rápido, os carros da equipe do Ireneu Butcher. E logo depois do Alceu, o Thiago Camilo. E o Thiago tem um espaço. O Thiago conseguiu passar pelo Nonô e os dois juntos passaram pelo Norberto Grassi. E o Kaká está tentando ultrapassagem em cima do Valdeno. E agora o Nonô recebe uma pressão intensa do Ruver Ors. Marcos Gomes lidera Valdeno em segundo. A impressão que dá, Sérgio, é que o Valdeno é quem está limitando a progressão do Kaká e do Átila. Parece um pouco mais lento ali o Valdeno Brito. Marquinhos, aí o Valdeno, Kaká e o Átila. É como se ele estivesse defendendo as costas do Marcos Gomes ali. Fazendo um escudo, protegendo ali o Marquinhos Gomes. Filho do tetracampeão Paulo Gomes, irmão do Pedrão, Pedro Gomes. Família que tem velocidade no sangue e de berço, né? De berço e de sobra. É verdade. Kaká muda um pouquinho a trajetória. O Átila não tem condições de ultrapassagem. O Kaká está tentando passar ali pelo Valdeno. Eles fazem ali o S, praticamente colados. Está se formando um pelotão colando na traseira do Valdeno. Está todo mundo chegando. A fila está crescendo, Sérgio. E durante toda a programação você confere a expectativa da partida direto do Engenhão, porque você vai acompanhar Botafogo e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Redação Sport TV na terça-feira, o Arena Sport TV, o Tá na Área, tudo direto do Engenhão. Cobertura especial nessa terça, começa às 9h30 da manhã. Para culminar com o jogão Botafogo e Corinthians. Corinthians que passou pelo Gama 3-1 pela Série B, conquistando a sua segunda vitória. O Botafogo que perdeu, depois de ter estreado com vitória para o Sport, perdeu para o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. Botafogo e Corinthians, primeira semifinal da Copa do Brasil. Próxima terça, 8h30 da noite, aqui na tela do seu canal Campeão. Aí o Grassi, que pena, né? Fazia uma boa prova o Norberto Grassi, tá parado nos boxes. Piloto muito promissor. Tasso Marques vem logo atrás do Ricardo Maurício. Tá aí passando o Ricardinho, carro número 90. Depois o Tasso. Carro número 39. Aí vem o Alceu e o Thiago Camilo. Aí longe vem o Flávio Nonô Figueiredo e o Uveros. Passou o Marquinhos Gomes e completou mais uma volta. 12. Previsão de 58 voltas ou 50 minutos, o que acabar primeiro. Disputa encarniçada entre o Tasso Marques e o Alceu Feldman. O Alceu chegou a estar com o carro um pouco na frente, antes da freada, mas o Tasso adiou até mais não poder e conseguiu manter a posição. E agora é o Thiago Camilo que ataca o Alceu. Esse é o problema das corridas com tão pouca diferença de desempenho, Sérgio. Quando você tenta alguma coisa mais para frente e não consegue, você não só não consegue subir de posição, como perde uma. Thiago Camilo superou ali o Alceu Feldman. E agora vai partir para cima do Tarso. Vamos ver se ele vai ter carro. Enquanto isso, o Uber conseguiu passar o Nonô Figueiredo, mas não se livrou dele. Marcos Gomes em primeiro, Valdeno Brito em segundo. Esquadra Azurra comandada por esse aí, ó.
a fera, Andrés Mateis. E mais um azulzinho ali que é o Ricardo Maurício, vencedor da segunda etapa da temporada, vencedor em Brasília. Até agora a equipe do Andrés Mateis não deu chance a qualquer outra, né? Kaká e Átila, carro 0 e carro 51. O Átila que fez um início de carreira fantástico no kart. Também fez uma carreira muito boa na Europa, sendo vice-campeão alemão da Fórmula BMW, perdendo apenas de Sebastian Vettel, hoje piloto de Fórmula 1. Na Fórmula 3 europeia também andou muito bem, dividindo a equipe com Vettel, disputando diretamente com Lewis Hamilton, mas sempre foi prejudicado por sua estatura muito elevada. Ele parece um jogador de basquete, tem mais de 1,90 m, e com isso ele era obrigado a guiar o carro de Fórmula 3 sem banco. Logicamente, o piloto sofre muito. Coisa impressionante isso, né? Ele não cabia dentro do cockpit. Mas ele é muito rápido, é uma aposta muito grande do Jorge Freitas nele. Jorge Freitas que na sua equipe misturou duas grandes feras, o Átila Abreu, piloto de muito futuro, e o bicampeão Juliano Lossaco, que ainda está se adaptando ao esquema, ainda está se adaptando aos acertos do carro do Jorginho, mas, como ele está falando, enquanto não chega na fase de definição do campeonato, o importante é ir somando pontos. Ele largou na 18ª colocação, mas está somando pontos. Ele que no momento ocupa a 9ª posição no campeonato, poderia estar mais à frente se não sofresse uma quebra de câmbio, quando ocupava a 6ª colocação na primeira etapa em Interlagos. Outro bicampeão também, o Lossaco. Aí o Ricardo Maurício. Volta 15, Marcos Gomes, Valdeno Brito, Kaká Bueno. Depois Átila Abreu. Ricardo Maurício é 5º, Tarso Marques o 6º, Thiago Camilo 7º, Alceu Feldman o 8º. Aí você vai conferir na posição e os pilotos, respectivamente, Maluel 11º, depois o Ingo 12º, Bragantino 13º, Luciano Burti 14º, Pisoni 15º, Lossaco 16º colocado. Kaká muito pressionado pelo Átila. Ele muda, altera a trajetória ali na reta para entrar bem por dentro na primeira perna do S. Ele já começa a se distanciar do Valdeno. No início deu pinta até que ultrapassar o Valdeno. O Valdeno conseguiu abrir e vai junto agora com o Marquinhos Gomes. Ele conseguiu abrir porque o Kaká teve que se defender dos ataques do Átila. Então, com isso, o Valdeno pôde se concentrar nas suas trajetórias, fazer sempre ali o ideal e conseguiu se aproximar um pouquinho do Marcos Gomes, que está só administrando a primeira posição. Ele sabe que ele está tranquilo, que o Valdeno está servindo como guarda-costas para ele, ninguém está muito próximo dos dois, então, vida que segue, vamos completar quilômetro para ver a bandeirada no final da corrida. E olha, é nítida a maior velocidade do Átila na reta, mas não dá para ganhar a posição do Kaká. O Kaká se mantém por dentro na freada, fica na posição de vantagem e daí mais uma volta, mais uma tentativa do Átila. Quartas de final da Libertadores, o duelo de tricolores brasileiros continua nesta próxima quarta. O São Paulo venceu a primeira e agora é a vez do Fluminense mostrar sua força no Maracanã. Fluminense e São Paulo nesta quarta, 9h50 da noite, ao vivo no Sport TV 2. Próxima quinta, a partir de 5 da manhã, treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco. Mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1, a 6ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2008. E não esqueçam que é uma programação diferente. É quinta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira às 5 teremos a primeira prova da GP2, sábado às 5 a segunda prova da GP2 e domingo às 9 a corrida da Fórmula 1. Tarso Max colou na traseira do Ricardo Maurício. Tá todo mundo empilhando atrás do Tarso, agora atrás do Kaká. Por isso o Tarso chegou e agora vê a sua chance de ganhar uma posição. Kaká e o Átila, depois Ricardo Maurício e Tarso. Aí vem o Thiago Camilo e o Alceu Feldman, que também já entraram na briga. Aí os tubos, os galões de reabastecimento. O reabastecedor é obrigado a usar toda a indumentária anti-fogo. Você vê
que ele está de capacete, macacão anti-chamas, balaclava, com aquela touca que cobre também o rosto. Já foi o tempo que os mecânicos andavam à vontade, né? Hoje em dia são equipamentos obrigatórios, né? Que circulam na área de boxe, né? Exatamente, porque eles pagavam também muito caro por esse à vontade, Sérgio. Não era raro você ver mecânico sendo envolvido em chamas durante as provas longas, exatamente durante o reabastecimento. Quando o combustível entra em contato com os canos de escapamento ou com os discos de freio, todos com temperaturas altíssimas, superiores a 400 graus. Dá pra notar que o carro do Átila é bem superior ao carro do Kaká nesse momento da prova, hein, Lito? É bem superior, mas não é superior o suficiente para ultrapassar, né, Sérgio? Aí é que é o dilema. Aí que os dois pilotos precisam de muita calma. O Kaká é um piloto de muita experiência e não está se abalando. Mas o Átila também, apesar da pouca idade, completou 21 anos no dia 10 de maio, apesar da sua pouca idade, também tem muita rodagem. Como você já falou, ele de kart tem mais de 10 anos. Sem contar o tempo, em 2004 ele foi correr na Europa, voltou em 2006, ano passado já fez algumas corridas de Stock Car e acabou sendo contratado pelo Jorge Freitas para ser junto com o Juliano Lossato, os pilotos da JF Racing. Os garotos começam tão cedo que com 21 anos já são cascudos, né? De corridas, de provas. Já tem experiência muito grande. O kart ensina muito, ensina principalmente a convivência, dividir a pista com outros pilotos com equipamentos muito próximos. Olha a equipe do Andrés Matheus prontinha, a equipe do Marcos Gomes está ali prontinha para o reabastecimento. Já já vai abrir a janela, eles vão ser informados. Aparece uma luz verde que informa os pilotos. Exatamente essa luz é colocada ali, onde fica o sinal de partida, a luz verde é acionada e aparece a indicação. Ih, rapaz. O motor do Tarso parece que foi embora, olha. Cano de escapamento, isso é motor que foi embora, certo? Pelos dois lados, hein? Fumaça branca espessa e o Tarso Marques vai dar adeus à prova. Agora ficou só do lado direito, mas esse motor aí virou sopa. Uma pena, o Tarso Marques vinha fazendo uma boa prova. Hora de um alongamento, né? Que já já vai abastecer também o Kaká Bueno. É bom ficar esperto. Aquecido, né? Kaká Bueno, Átila Abreu e Ricardo Maurício. É a principal disputa nessas primeiras posições. Você vê que o Kaká faz uma linha totalmente defensiva. E o Ricardo Maurício fica meio que encaixotado ali. Ele não consegue nem avançar para cima do Átila. E o Átila também não vai para cima do Kaká Bueno. O detalhe, o Mitsubishi Lancer do Kaká Bueno. Acabamos de falar sobre os equipamentos. Você viu ali aquele mecânico que estava à vontade, como a gente via, né? Sempre. Olha o Átila por dentro. Tracionou melhor na saída do S de baixo e ganhou a posição. E o Ricardo Maurício vai no vácuo, hein? Veio junto. Também tem mais carro do que o Kaká. Os dois Peugeot Bocão passaram ali pelo Mitsubishi do Kaká. Átila, Ricardo Maurício e Kaká Bueno. A ordem se inverte agora, Lito. Se inverte agora, o Kaká vai ter que se ver com o seu Feldman, que também vem cheio de apetite, também está com o carro rápido. Na verdade, o Kaká estava segurando a posição ali na garra, no braço. Os boxes ainda estão fechados, Sérgio. Luz vermelha, você vê ali o gráfico mostrando a luz vermelha, ainda indica o pit stop fechado. Mas olha, aí é que entra o dilema de cada chefe de equipe. Olha a ultrapassagem. A carona que pegou o Ricardo Maurício, hein? Veio no vácuo. O Átila aproveitou uma saída melhor. O Kaká deu uma pequena... Parece que deu uma pequena estacionada, perdeu um pouco de aderência na saída do S de baixo. Era tudo que o Átila estava esperando. E olha, Sérgio, pela aproximação do Alceu Feldman, talvez o carro do Kaká tenha gastado demais os pneus. Porque o Feldman chegou muito rápido também. Olha aí, Marcos Gomes em primeiro, Valdeno Brito em segundo, Átila Abreu em terceiro, depois Ricardo Maurício, Kaká e Alceu. Olha aí, ó. O box está aberto a partir de agora, Lito. Aí começam as estratégias, né? E os dilemas. Paro agora, paro depois. Se tiver um safety car, eu perco a minha liderança. É complicado o negócio, mas uma coisa agora já é certa. Finalmente vai ser cumprido o regulamento à risca. Não deve se repetir o erro que ocorreu em Brasília e não pode haver reabastecimento enquanto o safety car estiver na pista. Agora, é a tal história, pode até não ter reabastecimento, Sérgio, mas quem tem vantagem perde inteiramente essa vantagem para quem vem atrás no caso de safety car.
Então é um dilema, para agora, para depois, olha aí, o Átila resolveu parar agora. O Átila foi Agora, junto com ele ao seu. Quem está na frente tem pista livre, tem mais é que ficar na pista aproveitando. Está andando sem ser atrapalhado. É o caso aí do Marcos Gomes, é o caso também do Valdeno Brito. E eles entram na velocidade padrão do box, que é de 55 ou 60? 55 55, portanto. E agora o Ricardo Maurício sobe para a terceira colocação e também tem pista livre. Quer dizer, essa hora é muito importante. É hora de quem tem ainda potencial, quem tem velocidade, quem conseguiu guardar um pouco de aderência dos pneus, usar o que tem. Reduzir bastante a desvantagem para quem está à sua frente. Carro 80 do Marcos Gomes é o líder. Carro 77 do Valdeno Brito. O Valdeno Brito é vice-líder. Eles vão encontrar alguns retardatários aí pela frente, alguns que já abasteceram os carros, no caso do Popó Bueno, por exemplo. E o outro é o Pedro Gomes. E o Pedrão, que também está saindo do box agora. Carro 74 do Popó e o carro 43 do Pedrão. O Pedrão vai ceder passagem ali para o irmão. Mas mesmo assim já deu uma prejudicadinha. Só a presença dele ali já fez o Marquinhos tirar um pouco o pé. A sorte do Marquinhos é que quem o segue não o ataca, que é o Valdeno Brito, seu companheiro de equipe. Estamos na volta 26. Lossaco é o 8º colocado no momento. Aí é que você vê a qualidade do piloto, Sérgio. Largou em 18º, o carro ainda não está como ele gosta, mesmo assim já está subindo, já está ganhando posições. É isso que ele fala, enquanto eu melhoro o carro, vou somando pontos. O importante é estar no playoff das 4 últimas corridas que definem os 10 primeiros que vão lutar, esses sim vão lutar pelo título brasileiro. A esquadra azurra está na frente, hein? Valdeno Brito é segundo, Ricardo Maurício terceiro, o líder é Marcos Gomes. A esquadra azul que já tem o que comemorar hoje, já que Xandinho Negrão, piloto também da Medley, filho do Xandinho Negrão, dono das duas equipes, conquistou um segundo lugar na prova de FIA GT em Monza. Resultado que ele construiu, entregou o carro na segunda colocação ao português Miguel Ramos e consolidou esse pódio. Aliás, por falar em pódio, Sérgio, 2 pódios anteriores desse ano teve na primeira corrida, Interlagos. Primeiro lugar foi o Marcos Gomes, o segundo foi o Thiago Camilo, o terceiro foi o Cacá Bueno. Em Brasília, na segunda etapa, o primeiro foi o Ricardo Maurício, o segundo foi o Marcos Gomes e o terceiro foi o Rodrigo Esperafico. Quer dizer, na primeira, como você diz, a esquadra azul botou 1 no pódio, na segunda botou 2. E olha só a quantidade de fumaça ali no S depois da reta. Ou alguém estourou o motor, ou alguém rodou por ali. Enquanto isso, o Valdeno fez uma boa parada de reabastecimento e olha, está saindo junto com o Ricardo Maurício. Exatamente. Marquinhos Gomes permanece na pista. Ou é o Ricardo Maurício ou é o Guto Negrão, o outro companheiro da equipe média que corre pela equipe Volvo. Mas é o Ricardo Maurício mesmo. Valdeno e o Ricardinho. O Astra e o Peugeot. E você vê que o Ricardo conseguiu voltar à frente do Átila Abreu. Ele usou melhor aquele tempo de pista, sozinho na pista, podendo andar à vontade, andar no máximo que seu carro dava e descontou a desvantagem que ele tinha em relação ao Átila Abreu. Agora é hora do Cacá Bueno fazer a sua parada. Parou, o Cacá abasteceu, foi embora. Leva 10 litros, que na verdade não modifica nada em termos de desempenho, nem em termos de autonomia, é apenas para manter a corrida mais apimentada. Marquinhos Gomes estava atrás do Rodrigo Esperafico, agora resolveu ir para o boxe. O líder Marcos Gomes está no boxe. Aí o Marquinhos Gomes que vai chegando. E olha, Sérgio, o Ricardo Maurício conseguiu realmente andar muito rápido na hora que ele estava na pista, enquanto os outros paravam. Ele conseguiu ganhar a posição não só do Átila, mas também do Valdeno Brito. Tá voltando o Marquinhos Gomes. Vamos ver que posição volta o cara que liderava a prova. E olha, o Ricardinho realmente... E vai voltar exatamente à frente do Valdeno e do Ricardinho Maurício. Os dois disputando posição. Olha o Ricardinho Maurício por dentro.
para tentar ultrapassar o Valdeno. Ricardo Maurício é segundo colocado, Lito. Ele pulou de quinto para segundo nas paradas de reabastecimento. Aquelas voltas a mais que ele ficou na pista foram cruciais. Aproveitou no melhor estilo de Michael Schumacher, Sérgio. Aproveitou a pista livre, enquanto essa oportunidade não surgiu. Ele parece ter economizado pneus e ganhou 2 posições. Marcos Gomes, Ricardo Maurício e Valdeno Brito. Só uma correção, Sérgio. Eu falei que ele tinha pulado de quinto para segundo, não. Ele pulou de quarto para segundo porque ele já tinha superado o Kaká Bueno, junto com o Átila Abreu. Então ele passou o Átila e depois passou o Valdeno. Você vê que o Átila vem atrás colado no Valdeno, depois vem o Kaká Bueno. Volta número 31. E o líder é Júlio Campos, que ainda não parou para seu reabastecimento. Piloto de Curitiba que está substituindo o Ricardo Zonta nessa etapa. O Júlio Campos normalmente corre na Stock Light com a equipe do Alfredo Guaraná Menezes. E aí ele está cedendo, está substituindo o Ricardo Zonta, que corre neste fim de semana nos Estados Unidos mais uma etapa da Grand Am. Uma série de protótipos que, aliás, tem conceitualmente o mesmo feitio da Stock Car. Chassis tubulares. O De Ferran tá por lá, né? De Ferran tá na American Le Mans Series. A American Le Mans Series larga em segundo. Larga em segundo. Foi superado. Depois de 2003, desde 2003 não guiava. Mas quem sabe, né? Gil de Ferran, claro. Segundo colocado no grid. Não guiava junto com outros carros, né? Porque logicamente ele testou bastante seu Acura, que é a marca da Honda nos Estados Unidos. Uma prova que tem também o Christian Fittipaldi largando na 9ª colocação. Na mesma categoria, que é a LMP2, que tem o Jaime Melo largando em segundo na GT2. Que, aliás, fez o mesmo tempo do pole position, mas como ele fez depois, ele larga em segundo. Cravou o mesmo tempo. E o quarto brasileiro, Rubem Carrapatoso, que corre pela equipe italiana Vitti, com Porsche 997. Rubem Carrapatoso, que até no passado estava exatamente na Stock, mas não colheu bons resultados. O Átila Abreu tá doidinho para passar o Valdeno, Celito. É um dos brasileiros que tem o honroso título de campeão mundial, a seu crédito. Ele, Guga Ribas e Gastão Fragas. Exatamente. O Rubinho ainda em atividade, o Guga e o Gastão já pararam de correr. Valdeno e Átila. E o Ricardo Maurício consegue descolar um pouquinho ali em relação ao Valdeno. E o Átila parece ter potencial para passar o Valdeno. Vamos ver se vai conseguir. O Valdeno é um piloto de luta encarniçada. Não cede 1 milímetro. Leal, absolutamente leal, mas muito duro. E quem não está conseguindo se juntar a esse grupo é o Kaká Bueno. O Kaká está longe do grupo. E o Valdeno tem uma particularidade. Enquanto todos esses pilotos aí corriam de kart, ele corria de barco à vela, era iatista. Exatamente. E dos bons. Trocou os mares pelas pistas. Átila e Valdeno. Ricardo Maurício vai conseguindo se livrar muito ali em relação ao Valdeno Brito. Lá na ponta, Marcos Gomes. E olha, o Kaká Bueno está tirando o coelho da cartola. Ele também ficou na pista por algumas voltas a mais, andou muito rápido e construiu uma vantagem bastante significativa em relação ao seu Feldman, que na hora da parada, lembra, Sérgio, estava infernizando a vida do Kaká Bueno. E agora não é mais o seu Feldman quem vem atrás, é o Pedro Gomes, que é retardatário, mas atrás do Pedro, quem vem é o Thiago Camilo. Olha, o boxe ainda está aberto. Será que alguém não parou ainda? Possivelmente alguém não parou ainda, né? Júlio Campos. O box permanece aberto. Já vai pintar a luz vermelha, o box vai estar fechado. Quem parou, parou. Quem não parou, não para mais e também vai receber algum tipo de punição. Se não parou, vai ser punido. Fecha essa janela, fecha os seus boxes. Aí, agora sim o box está fechado. Marquinhos Gomes passou e recebeu o sinal vermelho, indicando
que o box está fechado. O Átila segue na perseguição ali em cima do Valdeno. Sérgio, até agora nenhuma intervenção do safety car. Ainda bem, né? Ainda bem, mas não é muito comum. É uma É. categoria que é marcada até pela proximidade da disputa, leva a choques. Olha, você falou nisso, Felipe Maluí. Não vou dizer que ele foi induzido ao erro, ele foi induzido à rodada pelo Ingo. E olha só a fumaceira que levantou, mas essa fumaça é de pneus, viu? Uma fumaça típica ali da rodada, né? Eu acho que essa fumaça foi aquela que anteriormente a gente viu, essa imagem recuperada. Foi exatamente no S ali, o Felipe Maluí rodou e levantou aquela fumaça danada. Parecia queima de fogos. É verdade. Não era queima de borracha. E olha aí, ó, tetracampeão da categoria. Mas ser pai é muito pior, viu? É muito pior, Paulo. O coração fica, ó. Ele tá te ouvindo, Sérgio. O coração bate duas vezes, porque o Pedro Gomes e o Marcos Gomes estão aí. E mais ainda, que o Marquinhos lidera a prova em Curitiba. E lidera o campeonato. Também. Pô, Sérgio, uma coisa já pode se dizer, né? O Marcos Gomes já está praticamente, posso até dizer, efetivamente garantido entre os 10 pilotos que vão para o playoff. Até agora, nas duas edições em que houve playoff, o 10º colocado, o último a entrar, foi com 45 pontos em 2006 e 43 em 2007. O Marquinhos chegou aí a Curitiba já com 45, já está dentro. O Kodair voltou para a pista, tá nas últimas posições o Alan Kodair. Olha aí, passando aí o carro número 18. E essa é a câmera colocada no carro do Antônio Pisoni. Esse é o freio do carro do Antônio Pisoni. E olha como é que ele freia, sai fagulha para todo lado, seu Lito. É pastilha, espremendo ali o disco fica incandescente. Que imagem linda, né? Aí você vê a velocidade e o giro do motor. À direita o giro e a velocidade à esquerda. Chega a 244 no approach aí, para essa curva que dá acesso à curva da vitória. Que não é o ponto mais rápido da pista. O ponto mais rápido é no fim dessa reta aí, a reta dos boxes. Pelo simples fato de você sair da curva anterior numa velocidade muito mais alta. Eles saem chutados ali da curva da vitória. E agora o Pisoni ainda pegou o vácuo do Pedro Gomes, que tá rápido. Veio o Pisoni. O Pedrão é retardatário, ele tá abrindo caminho ali, né? Ele abriu para passar o Pisoni, teve que fechar para fazer a curva, mas logo vai ceder a posição para o Uverox, carro número 12. Pisoni aos poucos vem mostrando entrosamento, se adaptando, ele que vem da Fórmula 1, vem dos carros de monoposto. Ele que nunca tinha guiado um carro turismo, né? Exatamente, é um carro totalmente É uma diferente. adaptação mais difícil, né, Lito? Dificílima, Sérgio, dificílima. Um carro de extrema rigidez, que são os carros feitos de fibra de carbono, passar para os carros de estrutura tubular. O comentário de todos eles, estou vendo pela primeira vez, é que o carro se mexe todo. Claro, a comparação não é exatamente muito lisonjeira para os carros de estrutura tubular, mas depois de um certo tempo eles veem que é a questão de se adaptar e aí começam a tirar o melhor de cada carro. Mas você vê que é uma adaptação difícil. Tem que se acostumar ao balanço, né? Porque um Fórmula é um carro muito mais justo, muito mais rígido, né? Muito mais preciso. Preciso, agarrado, né? Thiago Camilo e o Antônio Pisoni atrás dele. Estão fazendo o que reza a cartilha. Se não dá para vencer, some-se pontos. O meio-campo Elano convocado para a seleção brasileira e Abel Braga, técnico do Inter, são os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos. E ainda tem uma entrevista super especial com Alexandre Pato e Galvão Bueno, direto de Milão. Bem Amigos, amanhã 9 da noite ao vivo no Sport TV. Guto Negrão e Carlos Alves são os retardatários à frente do Marcos Gomes e atrás do Marcos vem o Alan Kodair. É o carro número 3 ali do Carlão. Carlão tirou de lado. Kodair é o carro 18, também fora da disputa. Marquinhos Gomes não vai ter nenhum problema em ultrapassar o Carlão e também o Guto Negrão. Parou o Pedro Gomes, parou o Pedrão. E tá dando pinta de abandono o Pedrão.
Correção, eu pensei que era o carro 8 do Carlos Alves, é o carro 3 do Thiago Medeiros, seu companheiro de equipe. O carro é igual, a única diferença é o número 3, que também parece com 8. Faltando só metade ali, né? Eu fui nessa também, embarquei junto. Marcos Gomes, Ricardo Maurício e Valdeno Brito, os 3 primeiros depois de 42 voltas. Thiago Medeiros também, que correu muito tempo nos Estados Unidos, foi campeão da Indy Pro Series, equivalente à extinta Indy Lights. Depois resolveu voltar para o Brasil, não encontrou vaga na Indy Racing League, já uma categoria em certa crise, exigindo muita dela dos patrocinadores. Thiago agora resolveu iniciar uma carreira na Stock Car. É um piloto valioso, um piloto talentoso, sério, trabalhador, mas que está passando ainda por essa fase de adaptação do monoposto ao carro de turismo. Popó Bueno, que é 5º colocado no campeonato, vai fazendo ali uma passagem lenta pelo box. Será que está cumprindo alguma punição, Popó? Tá sim. Porque ele não parou no box, ele está passando de forma lenta, um drive-thru ali, né? Drive-thru, com certeza, excesso de velocidade nas pistas de boxe. Tinha que passar 55 km por hora, ele excedeu. Não interessa se passou a 56 ou a 60. Mais do que 55 é punido com drive-thru. Os carros têm um limitador, né, Lito? Tem um limitador. O drive-thru, o piloto tem que passar toda a faixa de boxe a exatamente a velocidade limite, no máximo a velocidade limite 55. Aí o bom senso aconselha a ir a no máximo 54, porque seu limitador parece não estar funcionando muito bem. Agora, pode ter sido limitador ou pode ter sido que ele desligou. Olha aí. O Ingo recebendo um toque ali do carro número 7, que é exatamente o Thiago Marques. O Ingo que induziu o Felipe Maluí a rodada, agora prova do mesmo remédio. Tá aí o alemão na sua última temporada na Stock. O maior vencedor com 12 títulos brasileiros. E sai da pista também o carro número 20 do Ricardo Esperafico. Companheiro de equipe do Ricardo Zonta, hoje companheiro de equipe do Júlio Campos. Ricardo Esperafico escapou da pista. Ele escapou e quem passou foi o Ricardo Maurício, hein? O Ricardo Maurício passou o Marcos Gomes. Tá à frente. Ricardo Maurício é o novo líder, mas estava longe do Marcos Gomes. O que houve, hein? Vamos aguardar uma recuperação de imagem, porque alguma coisa aconteceu. Ou errou o Marcos Gomes, ou deu uma escapada da pista. O Ricardo Maurício passou o Marcos Gomes, é o novo líder. No momento importantíssimo da prova, o Ricardinho Maurício assume a liderança, Lito. E olha, segundo não é segundo não, é primeiro, hein? E ele que vem de uma vitória também no circuito externo de Brasília. Marcos Gomes está tentando voltar. Ricardinho Maurício é o novo líder. Ele passa pelo S, trazendo ali coladinho o Marcos Gomes. Ou cometeu um erro o Marquinho, ou deu uma escapada de pista, alguma coisa aconteceu, porque ele tinha uma vantagem muito boa em cima do Ricardo Maurício. Vamos ver a recuperação de imagem. Aí a rodada do Esperafico. Aí foi a rodada do Esperafico, o Ricardo. Na curva 0. O Marcos Gomes foi junto com ele. Escapou. Olha só, também. Escapou o Marcos Gomes, talvez, sei lá, induzido pelo erro do Ricardo Esperafico. Pode ter se atrapalhado ali o Marcos Gomes, tem um pedaço de carro voando ali na reta. E com isso o Ricardo Maurício tomou a posição dele, Lito. Provavelmente na hora que o carro pediu o acelerador, o Rodrigo Esperafico estava saindo da pista. Ele teve que esperar para ver para que lado ia se virar o carro do Esperafico, se direcionar o carro do Esperafico. Não pôde acelerar, o carro pedindo tração, o resultado é isso. Acaba a pista, o carro está na inércia, não tem motor para tirá-lo de dentro da curva, não teve jeito. Inevitável para o Marcos Gomes. É uma questão de má sorte mesmo, Sérgio. Ricardo Maurício, má sorte de um, boa sorte para o outro. Exatamente. Ricardo Maurício, bafejado pela sorte e também pela sua competência, porque estava ali, né, na segunda posição, prontinho para o que desse e viesse, né? E veio lá de trás, começou a corrida na 5ª colocação, era 6º nas primeiras voltas, veio construindo, ganhou o 2º lugar durante as paradas de reabastecimento e foi beneficiado por essa falha, não dá para dizer que foi uma falha do Marcos Gomes, né, por essa eventualidade. O Ricardo Esperafico rodou, estamos aí com a volta 47, ele rodou e o Marcos Gomes, me parece, estava bem próximo dele, teve que tirar o pé, né? E esperar definir que direção ia sobrar o carro do Esperafico, até ele poder acelerar. Aí não pode tirar o pé 1 milímetro, né, Lito? 1 segundo tirou o pé, já era. Tem momento que o carro pede acelerador para sair da pista. E agora sim ele se aproximou do Carlos Alves.
Passaram ali pelo Juliano Moura, o carro número 28. Você vê que Kodair vinha se aproximando do Marcos Olha Gomes. só, olha só como é que ele esterçou o volante. Na hora que ele precisou dar... Agora já fiquei na dúvida se o Ricardo Espirafilho tem alguma coisa a ver com isso. Parece que deu uma quebrada de concentração no Marcos. Eu acho que sim, acho que na tomada ali da primeira perna do S ele deu uma... Parece que ele hesitou um pouco, não estava... Não dá para definir. Exatamente. Só ele pode explicar. O Carlão tá ali à frente da Esquadra Azurra. Mas para a equipe, para casa, não muda nada. Quem estava liderando era um carro da Medley Amateus, não é mais, agora quem está liderando é um carro da Medley W Amateus. Não muda nada, né? Não muda nada. Tá parado aí o Thiago Marques. Abandonou, portanto, o Thiago Marques. Tem aquela música, né, Lito? Vestir azul, minha sorte então mudou. Tá aí, ó. A equipe toda de azul, 3 primeiros colocados. Ricardo Maurício, Marcos Gomes e Valdeno Brito. E quem canta mais enfaticamente essa música é exatamente o Valdeno. Que estava numa equipe que não lhe permitia, que não estava lhe permitindo tanta frequência no ano passado, nas principais posições, agora já veio para a pole position, liderou a fase inicial da corrida. E tá no pódio, né? Tá no pódio, me parece, eu tenho praticamente certeza que ele cedeu a posição para o Marcos Gomes, que acabou cedendo involuntariamente essa liderança ao Ricardo Maurício. Mas é um pódio todo azul. A equipe falando para ele, olha o nitro, que significa que ele pode usar o nitrometano, injeção que aumenta 60 cavalos. O piloto pode usar essa injeção de nitrometano no combustível, no carburador, junto com a gasolina, durante 6 vezes. Nas 2 primeiras, o motor dá um arranque para frente, ganha mais de 10%, vai para 60 cavalos a mais. Na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, como o motor já sofreu um aquecimento maior, devido à injeção de nitrometano, não sobe tanto, mas ainda é um ganho de potência que os pilotos podem usar, tanto para atacar quem vai à frente, como para se defender de quem vem atrás. O nitro, ele provoca digamos assim, um aumento de potência. Além do aumento de potência, eu digo, em relação ao motor, ele dilata um pouco mais o bloco, Lito? Não é que ele dilate o bloco, ele aumenta a temperatura interna, porque ele aumenta a intensidade da explosão. Perfeito. Aí o motor ganha em temperatura. Por isso que não é tão eficiente a partir da segunda ou terceira aplicação. Né? A segunda ainda vai, na terceira, nas 2 segundas, nas 2 primeiras, segundo os pilotos, o ganho é sensível, é uma pancada, ele é pressionado contra o banco com força. Na terceira e na quarta já não tanto, e na quinta e na sexta um pouco menos ainda. Mas ainda é um ganho de potência grande. Só que quanto mais sobe a temperatura, mais cai o desempenho dos motores. Vem Ricardo Maurício para a última volta. A Esquadra Azurra tá aí. Ricardo Maurício, Marcos Gomes e Valdeno Brito pro pódio. É uma festa para a equipe do Andrés Mateus. E é também uma festa para o Ricardo Maurício, que chega à sua 3ª vitória na carreira na Stock Car e a 2ª consecutiva no ano. Vai assumir a liderança do campeonato, né, Lito? Para assumir a vice-liderança no campeonato, caso se mantenha essas posições. Você já fez as contas aí? Não, deixa eu fazer aqui, Sérgio. Ele está 16 pontos atrás do Marcos Gomes. E aí a bandeirada e a vitória de Ricardo Maurício. 6 pontos atrás do Marcos Gomes e somou 5 a mais. Ricardo Maurício no capricho para vencer a etapa de Curitiba, a 3ª. 2ª vitória do Ricardinho Maurício na temporada 2008. Lito Cavalcante. Resultado sensacional do piloto de São Paulo. Piloto extremamente talentoso, extremamente rápido, muito experiente. Resultado brilhante. Olha aí a festa da equipe Medley. Festa que absolutamente não lhe falta razão, não lhe falta motivos, porque além do Ricardo Maurício em primeiro, tem o Marcos Gomes em segundo e o Valdeno Brito em terceiro. Ou seja, é um pódio inteiramente da equipe Medley. Um pódio azul em Curitiba. E olha, Sérgio, o Marcos Gomes continua na liderança do campeonato com 65 pontos e o Ricardo Maurício com 64 é o 2º colocado. Tá aí o Ricardinho Maurício, que é uma figura adorável, né? Vencendo, portanto, o Ricardo Maurício. 2ª posição para o Marcos Gomes, 3º Valdeno Brito, 4º Átila Abreu, 5º Cacabueno, 6º Thiago Camilo, 7º Alceu Feldman, depois Lossaco em 8º, Nono Figueiredo em 9º, Júlio Campos numa ótima 10ª posição.
Daniel Serra, 11º, Bragantini, 12º, Esperafico, 13º, Felipe Maluí, 14º, Luciano Botti, 15º, Verossi, 16º, daí para trás o Duda Pamplona, Carlos Alves, Popó Bueno, Ricardo Esperafico, Guto Negrão, Thiago Medeiros e os demais até o Norberto Gressi, 32º colocado, primeira volta, Átila Abreu, 50-474, o Átila, portanto, marcando a melhor volta. A festa é de Ricardo Maurício, a festa é da equipe do Andrés Mateis, Lito Cavalcante. Essa melhor volta do Átila Abreu não é o recorde oficial. O recorde oficial é o recorde registrado durante a corrida. Esse permanece, é o único recorde de 2004 que permanece. Esse recorde pertence a Ayrton Daré, que virou 50-176 em 2004, quando a Stock Car ainda corria com os pneus Michelin Porsche. Michelin importados, os pneus Pirelli italianos, que eram feitos para a Copa Porsche. Agora ela corre com os Goodyear norte-americanos, feitos especialmente para a categoria. Aí a festa, a alegria mais do que justificada de Ricardo Maurício. Portanto, o Ricardo Maurício vence a terceira etapa em Curitiba da Stock Car. Mais uma vez o resultado final, as 10 primeiras posições: Ricardo Maurício, Marcos Gomes, Valdeno Brito, Átila Abreu, Cacá Bueno, Thiago Camilo, Alceu Feldman, Juliano Lossaco, Flávio Nondô Figueiredo e Júlio Campos. Esses os 10 primeiros colocados. O campeonato está assim, ó. Marcos Gomes em primeiro, 65. Ricardo Maurício em segundo, 64. Depois Thiago Camilo em terceiro, 42. Cacá, 28. Os demais você vê o Átila, 24. Rodrigo, 22. Lossac empatado também com 22. Alceu, 20. Popó, 18. E Valdeno Brito com 16 pontos conquistados. Lito Cavalcante. Resultado excepcional, muito bom, muito boa atuação, tanto do Ricardo Maurício quanto do Valdeno Brito. Queria dizer a mesma coisa do Marcos Gomes, mas ele teve, que me pareceu uma hesitação, não esteve à altura do que se esperava dele. Ele teve realmente muito bem, mas pecou, hesitou naquele momento em que o Esperafico deu uma rodada na frente dele e com isso deixou escapar uma vitória, seria sua segunda vitória no ano. Com isso, Ricardo Maurício aproveitou, ele sim conseguiu sua segunda vitória no ano e já leva mais 2 pontos de bonificação para o playoff. Cada vitória significa 1 ponto a mais na hora que os pilotos entram na classificação da 9ª à 12ª etapa. Aí o Andrés Mateis recebendo o troféu, que é mais do que justo, já que os 3 pilotos que estão aí são os pilotos que levam a sua marca, são pilotos que guiam para a sua equipe. O Átila está ao lado dele e ganhou o troféu pela melhor volta. O Átila Abreu e o Andrés Mateis pela equipe campeã. Recebeu o troféu ali o Valdeno Brito, vai receber agora o Marcos Gomes. A gente está revendo os momentos de comemoração e de vibração da equipe do Marcos e do Valdeno, a equipe do Andrés Mateis, equipe também do Ricardinho Maurício, que recebe agora a sua premiação. Portanto, estamos completando essa transmissão. Obrigado ao Lito Cavalcante. Próxima etapa, como dissemos, Santa Cruz do Sul, sábado, dia 21 de junho. E claro, você vai curtir tudo aqui no Sport TV. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. Parabéns, Ricardo Maurício, vencedor da etapa de Curitiba da Stock Car. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.